pessoal? Espero que estejam todos bem. Nessa quarta parte eu vou começar com uma introdução sobre as moedas espirituais, o conceito sobre as moedas espirituais, e depois nós vamos continuar o estudo sobre a lei natural. Então, o que são as duas moedas espirituais? Para muitos ocultistas brancos, as duas moedas espirituais, ou seja, as duas moedas mais importantes que você pode ter no mundo físico, são o tempo e a atenção. Para a gente entender o conceito dessas moedas espirituais, eu vou começar comparando o dinheiro de verdade, né, o dinheiro, money, com o tempo. A gente costuma dizer que o tempo é dinheiro, certo? Então só aí a gente já consegue ver como o tempo realmente é uma moeda. Então o tempo também, além de ser uma moeda que você consegue vender para você ganhar dinheiro, ele tem uma conexão com a atenção. Por quê? A atenção, por exemplo, se você gasta teu tempo com algo, você está desviando a tua atenção para isso. Um trabalho, por exemplo, que você tem que exercer, vamos supor que você é um médico. Esse trabalho necessita de uma atenção, ou seja, você vende o teu tempo e a sua atenção para você ganhar uma moeda que é chamada dinheiro, que é o papel. E o dinheiro pode comprar as outras coisas que o tempo e a atenção não pode comprar nessa nossa sociedade, né? No caso, a gente usa dinheiro para comprar as outras coisas. Então você vende o teu tempo e a tua atenção para conseguir esse dinheiro. Então pense agora nas coisas que o dinheiro não pode comprar, certo? Essas são as coisas que as duas moedas espirituais, o tempo e a atenção, podem trazer para a gente, se a gente utilizar de forma correta, claro. Essas duas moedas são o que realmente nos garante o real dinheiro, o dinheiro que não tem valor intrínseco no papel. São moedas que você, espirituais no caso, porque elas são intrínsecas ao ser humano, à alma do ser humano, certo? Então, esse dinheiro que não tem valor nenhum, o dinheiro papel, na verdade ele é falso, ele impede o avanço da humanidade para a consciência e para o entendimento melhor das coisas, né? Esse dinheiro falso, o mon-ai, como a gente fala, que é o único olho, ele não tem valor intrínseco nenhum, ele age como algo que resiste à evolução da humanidade, certo? E a atenção e o tempo, se você dá a atenção e o tempo para as coisas certas, certo? Você vai conseguir uma coisa que ajuda, ela provê para o crescimento da evolução da humanidade. Então, se você colocar o tempo e a atenção nas coisas certas, você vai ser capaz de desvendar o oculto, olhar através do véu da mentira. Você vai poder aprender, poder ensinar sobre a verdade e realmente tomar uma ação que gere mudança nessa realidade física, né? Só compreendendo sobre esses dois aspectos. Isso se baseia naquela conversa que a gente teve sobre a entrada, o processamento e a saída de informação do computador ou do indivíduo, como você preferir. Se você investir seu tempo e atenção em algo que seja ruim, o processamento e a saída, que é o teu comportamento, vão ser referentes ao mau investimento do seu tempo e da sua atenção, nas coisas que não importavam, e vice-versa. Então, se a gente vê televisão o dia inteiro, né, trabalhar em coisas que a gente não gosta, ou se a gente procurar entender sobre a vida, sobre nós mesmos, que é a real moeda, certo? Então depende em qual delas que você prefere investir. Então investir essas duas moedas espirituais em estudos sobre si mesmo, sobre a realidade das coisas, sobre o todo, né? Sobre a verdade, sobre as leis naturais, devia ser o primeiro e mais importante passo que as pessoas deviam tomar nessa vida. Não estou dizendo que não existem outros passos que você também tem que fazer que são importantes, mas você compreender e focar sua atenção e seu tempo nessa compreensão é a coisa mais importante e o princípio que você devia tomar, né? Isso cria a energia e uma base sólida, lógica e emocionalmente no indivíduo para que ele busque e ensine através desses princípios, dessas verdades. Então, o que a gente deve aprender desse negócio? O que a gente deve se perguntar, né? A gente deve se perguntar o seguinte: no que eu estou investindo o meu tempo? No que eu estou prestando atenção? Né? Em qual tipo de qualidade que eu estou tendo em retorno dos meus investimentos de tempo e de atenção, certo? Se você estiver investindo o teu tempo em coisa ruim, você vai ter coisa ruim de volta. Se você estiver prestando atenção só em coisas ruins, você vai ver que vai voltar só coisas ruins, né? Então esses são os tipos de qualidade que você vai ter em retorno do teu investimento, ou vice-versa para coisas boas, certo? Toda essa etapa de conhecimento, entendimento e ação requer muita leitura
As pessoas não gostam de ouvir isso, as pessoas não gostam muito de ler, né? Mas ler é necessário para você entender a verdade, entender sobre as coisas como elas são. Se você não, por isso, esse é um dos propósitos do canal. Vocês não precisam ler nada aqui, eu estou passando para vocês a informação, mas para vocês conseguirem a confirmação do que está sendo passado aqui, obviamente que vocês vão ler em outros lugares coisas, certo? E vocês vão conseguir discernir e julgar o que faz mais sentido em relação à lei natural e tal, como a gente está aprendendo aqui. Então ler é necessário. Porque um aspecto muito bom que eu coloquei nessa imagem que vocês estão vendo agora aí, é o liber, né? Porque da onde que vem essa palavra? Os romanos antigos eles tinham essa palavra que é muito interessante. E dependendo do contexto onde ela é aplicada, significa coisas diferentes. Mas ela é escrita da mesma forma, né? Então, liber, ela dá origem à palavra liberty, em inglês, que significa livre. Como alguém que não é escravo, um indivíduo livre, que não tem mestre, que não seja ele mesmo. Mas, essa palavra liber também significa outro conceito. Ela significa também, dependendo do contexto da frase, livro. Do que a gente consegue tirar de uma palavra que significa ao mesmo tempo livro e liberdade. Eles tinham um conceito que a liberdade está ligada aos livros, a capacidade do indivíduo de se importar o suficiente para ler, para estudar, para compreender, né, o entendimento passado pelos seus antepassados. Então, o livro é uma biblioteca, a biblioteca hoje em dia gigante que tem é a internet, né? Você tem na ponta dos teus dedos aí uma biblioteca enorme cheia de livros. Então você não lê na época da informação é você praticamente você querer ser enganado, né? Você escolhe, porque você está disponível ali, a maioria do material que você precisa está hoje em dia na internet. O conhecimento que a gente está passando aqui no canal, que eu estou passando no canal, ele é você pode obter ele de várias formas, através de livros, através de vídeos, podcasts que são ensinados através das outras pessoas, não em português, por isso que eu estou disponibilizando o canal para vocês. Mas a informação que eu quero dizer sobre isso, ela está contida já em grande escala na internet. Então muitas pessoas já estão se formando sobre isso, né? Se você ler os livros certos, você assistir os vídeos certos, corretamente, com o discernimento necessário, baseado nas leis naturais, baseado na intuição, no raciocínio lógico, você vai se tornar um ser livre, um ser que pensa por si mesmo, certo? Então, agora deixando de lado esses conceitos do tempo e da atenção, que são coisas que você tem que focar para você realmente ter uma melhoria na tua vida e no entendimento sobre a vida, a gente vai agora voltar ao estudo sobre a lei natural. A lei natural, a gente vai estudar agora como que ela é conhecida também, quais são os outros nomes que ela é conhecida, certo? Ela também é conhecida como a lei da causa e efeito, certo? Além de ela ser um princípio da lei natural, a causa e efeito, algumas pessoas reconhecem a causa e efeito como a parte principal da lei natural. Por isso eles consideram ela, eles nem chamam de lei natural, mas chamam de lei da causa e efeito. Então a lei da causa e efeito, que a gente já estudou um pouco sobre, né, que diz que para toda ação existe uma reação oposta e igual da mesma força, como a gente já estudou antes. No ciclo New Age, que acho que a gente já tem falado um pouco nos vídeos anteriores, a gente está acostumado a ouvir sobre a lei da atração, que é a de baixo. Ela ensina que o que a gente coloca no universo, no macrocosmo, é o que a gente vai ter na realidade manifesta, no microcosmo, certo? A religião New Age, como todas as outras, ela utiliza certos pedaços da verdade para atrair as pessoas, certo? E depois eles alteram o fim da história, o meio da história, com os propósitos deles, eles desviam. Então eles utilizam a verdade para atrair as pessoas se sentem intuitivamente atraídas e deles desviam o negócio para o propósito deles. Mas isso não quer dizer necessariamente que eles não saibam de alguns princípios da verdade, né? Porque eles precisam saber até mesmo para poder atrair essas pessoas. Então a energia, esse outro nome, né, da lei natural, a lei da atração, diz que a energia flui para onde a gente coloca a nossa atenção. É importantíssimo que a gente consiga prestar atenção nas coisas que importam para que essas mesmas coisas se manifestem. O próximo nome que é conhecido é a lei do karma. Essa aí muitas pessoas conhecem. Ela é vista como uma lei que toma a ação no mundo físico, porém ela também está em trabalho no reino mental e espiritual. Ou seja, a lei do karma
ela não age só para ações físicas. Isso é importante, muito importante de entender. Pensamentos, essas coisas também funcionam na lei do karma. Então ela diz que o que você semeia, né, é o que você colhe. O que você planta é o que você colhe. Também chamado de consequencialismo. Vocês podem pesquisar se vocês quiserem esse termo aí, vocês vão ver que é igual à lei do karma. Ou seja, há uma forma natural, a lei, que responde às ações dos indivíduos e do todo, né, como ações que são derivadas do todo, da criação. Essa lei ensina isso. E por último, que nós estudamos um pouquinho sobre ela no vídeo da alquimia, é a regra de ouro. Essa regra é uma das mais poderosas no ciclo dos ocultistas brancos, porque ela realmente reflete tudo que a lei natural pode ser, né, e não pode ser, né. É a Golden Rule, chamada, a regra de ouro mesmo. Então ela pode ser vista, como eu escrevi aí, faça ao próximo mesmo que você gostaria que fosse feito para você mesmo. Ou, da forma negativa, que ela tem um pouco mais de força, a gente pode ler assim: não faça para os outros o que você não quer que faça para você. Né? E essa lei, ela se expressa muito por si só, não precisa explicar muito sobre ela, você sente que ela ressoa com a tua intuição, porque realmente ela é baseada na tua intuição, você sente isso, certo? A gente sabe que é assim através da intuição. Agora, nós iremos, depois de a gente passar por esse também conhecido por, como que a lei natural também é conhecida, a gente vai estudar sobre as expressões da lei natural na nossa vida. Ou seja, como que ela se manifesta no indivíduo e na sociedade, como que ela opera no reino físico. A gente estudou os princípios dela, né? Nós estudamos sobre o que ela se trata, quais são as outras formas que ela é ensinada e compreendida. Agora a gente vai ver como é que ela se expressa no mundo e no indivíduo. A lei natural, ela pode ser reconhecida através do trabalho que ela é feita na vida do indivíduo ou da humanidade, da sociedade como um todo, né? Que são as expressões que a gente pode realmente observar, as expressões que a gente consegue ver onde a lei natural se manifesta. São 5 expressões ao todo e elas têm ambas um aspecto negativo e um aspecto positivo, então elas vão totalizar 10 expressões ao todo, certo? A primeira expressão da lei natural é a polaridade generativa. A polaridade generativa, como é que ela pode ser vista? Vocês estão vendo que eu coloquei ali embaixo certos entre parênteses que são o outro nome que você pode reconhecer, o outro nome que a gente dá para o que está sendo explicado ali, para ter um entendimento um pouco melhor sobre o que é. Então, a polaridade generativa é a energia, como a gente viu lá do princípio generar, né, do princípio generativo, é a energia que a gente usa para criar, certo? A energia que a gente usa para manifestar as coisas no mundo físico. Então, a polaridade generativa, que é a primeira expressão, ela se expressa, vamos dizer assim, vamos chamar de a energia que pode gerar a mudança no indivíduo e na sociedade. A energia que coloca em movimento todos os eventos que já aconteceram, acontecem e vão acontecer na nossa vida. Elas são baseadas nessas duas polaridades, na negativa ou na positiva, certo? Então, a expressão positiva da polaridade generativa é o amor, que como eu coloquei ali, vocês podem ver que o amor gera consciência. Esse amor é o amor por todas as coisas, ele é diferente que o amor que a maioria pensa. Não é o amor fraternal, não é o amor de relacionamento, não é amor de carinho, amor de Hollywood, romance, não. É o amor que é a consciência. Como a gente falou, é o princípio generativo do importar-se, como a gente viu nos outros vídeos. Então é esse sentimento, essa emoção que gera a consciência. Que a gente viu que a consciência é você conseguir reconhecer padrões, né, e alinhar esses padrões. Então esse amor é o importar-se com as coisas, que é a força que faz com que a gente possa expandir a nossa consciência para um maior entendimento que afete a nós mesmos e aos próximos, né? O amor que nos abre para a verdade. Essa força do amor é que faz florescer o princípio generativo, como a gente falou, do coração, né?
que é o primeiro princípio para você poder gerar alguma mudança, uma manifestação boa na tua vida e na sociedade. Eu utilizei nessa expressão, né, a imagem de um ser iluminado, né? Porque o amor ele faz isso, ele ilumina a pessoa por dentro e faz com que a pessoa consiga se importar o suficiente com as coisas além dela mesma, com os outros também, né? Então o verdadeiro amor é o que nos abre para podermos receber o conhecimento. Um ser envolvido em amor é um ser iluminado. Somente o amor faz com que as pessoas se importem o suficiente para que tomem o próximo passo e deixem florescer a consciência. Aí, agora nós temos a próxima expressão, que é a expressão negativa, né? A próxima expressão negativa é o medo. Então, o medo, ele cria, como está ali entre parênteses, a ignorância. Por quê? Porque uma pessoa que está com medo, né, a pessoa se fecha para as outras coisas. A única força que realmente impede que a gente se importe com as outras coisas, né, e que impede que a consciência evolua, vamos dizer assim, impede o florescer da consciência, é o medo, né? O medo faz isso. Muitas pessoas acham que o ódio é o contrário do amor, que seria o que deveria ser colocado ali no medo, né? Só que o ódio ele não faz isso, o ódio não fecha a pessoa para certas coisas. Agora o medo ele faz isso, né? O medo é a base do ser inconsciente, ele derruba a consciência dentro do ser. O ser não consegue raciocinar logicamente quando ele está em medo. Quando você entra no estado de não querer enfrentar o que deve ser conhecido, isso te coloca numa caixa, numa bolha, que impede o crescimento da tua consciência. Então o medo ele fecha a gente para a verdade, é uma força negativa, né? As pessoas elas temem a responsabilidade do conhecimento e da ação que elas têm que tomar no mundo físico para realmente ver uma mudança nela e no mundo, né? Então elas ficam presas no medo das ações e do pensamento. Como eu coloquei ali, o medo fecha as portas da percepção, fazendo com que a pessoa rejeite a verdade, rejeite qualquer informação relacionada a ela, o que então previne o florescer da consciência, fazendo com que o resultado seja uma pessoa fechada, inconsciente. Uma pessoa inconsciente, eu já postei isso no meu Facebook várias vezes, uma pessoa que escolhe estar inconsciente é uma pessoa que não está viva por completo, né? Mas enfim, vamos para a próxima expressão. A próxima expressão é a expressão inicial. Essa expressão é o resultado apalpável e verificável que a gente pode, ou seja, uma coisa que a gente pode verificar e observar, né, a partir de quando o indivíduo e a humanidade decidem tomar o caminho de uma das polaridades generativas, ou seja, quando o indivíduo toma a decisão de tomar o caminho do amor ou do medo, entendeu? Ou a gente escolhe o amor ou o medo. Se a gente escolhe o amor, algo começa a acontecer. Se a gente escolhe o medo, algo começa a acontecer. É essa expressão, a expressão inicial do que acontece. Então, primeiramente, a parte positiva dessa expressão é o conhecimento. Ou seja, quando você vai trilhar, quando você escolhe trilhar pela polaridade do amor, que é o importar-se com as coisas, né, você vai ter o real conhecimento sobre as coisas. E o real conhecimento sobre as coisas é o que? A aceitação da verdade. Você é uma pessoa consciente que se importa com as coisas e vai atrás do conhecimento, ou seja, você está começando a aceitar a verdade como ela é, certo? O amor, ele nos abre para a verdade, e o conhecimento é o que recebe a verdade, certo? É a nossa forma de reconhecer ela, de descobrir ela, a sua vontade de conhecer, que a sua força de vontade, né, surge do amor, que é relacionado no coração, como a gente falou no princípio de importar-se, e de onde surge a vontade para tudo. Aí o conhecimento, né, no começo, meio e fim, melhora a tua capacidade de entendimento sobre a vida e logo tem um impacto positivo na tua vida, certo? Agora, se você agir na polaridade negativa que a gente vai ver, vai ser totalmente ao contrário. Então, aprender, depois de você se importar, é a resposta
que você vai ter como expressão inicial por você ter se importado no primeiro lugar, entendeu? Você estuda para poder aplicar. As pessoas querem acreditar que o mundo muda sem ações, mas não é assim, certo? Então, para a gente tomar as ações benéficas para nós mesmos e para o todo, você precisa tomar esse conhecimento. Você precisa do conhecimento e da aceitação sobre a verdade, que é essa expressão inicial que vem do amor. Agora, no outro lado, a expressão negativa, o aspecto negativo, é a ignorância. Se você estiver no estado de medo, né, na bolha, lá que você escolheu ficar, porque é uma escolha própria do livre-arbítrio. Se você ficar na bolha, você vai ser ignorante. Isso é evidente, não tem como você escapar disso, certo? Então, a ignorância é a recusa, a rejeição da verdade. As pessoas se recusam a ver a verdade. Por quê? Porque elas estão em estado de medo. As pessoas se alimentam mal, elas não se importam com a verdade, focam em distrações, né? Tudo que a gente tem falado. E o que você espera que se manifeste? A ignorância vai se manifestar, né? A ignorância ela vai influenciar negativamente todos os aspectos da vida, ela vai afetar negativamente a nossa capacidade de tomar a decisão, de processar a informação e, ultimamente, como a gente viu no Trivium, o nosso comportamento. Ou seja, a ignorância, que é baseada no medo como raiz, vai afetar todas as áreas da nossa vida, né? Você não tem como escapar disso. Agora, é importante a gente, nessa etapa aqui que a gente está falando sobre ignorância, a gente entender uma diferença bem básica entre nesciência e ignorância. São duas coisas diferentes. Nesciência, para botar de uma forma fácil de todo mundo entender, é você não ter o material disponível para o teu conhecimento, certo? Você não tem como você obter o conhecimento, porque não existe uma forma de você obter o conhecimento. É impossível você obter o conhecimento. Isso é nesciência. Você não ter o conhecimento porque é impossível ter o conhecimento. Ele não está presente. Agora, a ignorância é você ter o material disponível, você ter o conhecimento disponível, mas você escolher não ter o conhecimento sobre isso. Então tem uma grande diferença aí. Você ser ignorante é simplesmente uma escolha que parte do teu livre-arbítrio, certo? Não tem escapatória. E a nesciência é você não saber porque não tem como você saber, certo? Então, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, como eu falei, com a internet aí na ponta dos seus dedos, você tem informação, você pode procurar, né? Então, ser ignorante é simplesmente uma escolha. E também tem uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que nos ocultistas brancos, a nossa luta é fazer com que todo o conhecimento possível e bom esteja disponível para todo mundo na Terra, todos os indivíduos. As pessoas que não têm como chegar nesse conhecimento hoje, devido ao fato dos poderes que estão controlando a Terra no momento, eles têm o poder sobre elas justamente porque elas não possuem esse conhecimento. Então é o nosso dever do ocultista branco, dos desocultistas, né, a gente chama assim também, levar isso a cada pessoa, levar para todo mundo que a gente consiga atingir, né? Porque se a gente não conseguir atingir os inatingíveis, né, no final a gente não vai conseguir ter atingido todo mundo. E a gente precisa que todo mundo saiba sobre isso. Então esses ensinos aqui são para que a gente possa influenciar de pessoa em pessoa, para que essas pessoas também virem mestres e possam ensinar os outros, certo? Então, através dessa manipulação que todo mundo sofre, essas distrações infinitas, essa informação poluída, né? E também aquela tática de manter as pessoas divididas em grupos, subdivididas, esquerda, direita, etc. Eles conseguem manter as pessoas afastadas do que realmente importa, como coisas como a lei natural, os assuntos ocultos, né? As pessoas, eles querem manter o mundo em um estado de burrice, de ignorância, para sempre. Eles vão tentar sempre afastar as pessoas desse tipo de conhecimento, falando que é alguma coisa que não importa, que é obscuro, que é coisa dos antepassados doidões, né? A gente sabe qual é a importância dele, qual é a importância do conhecimento escondido. É por isso que eu tô aqui, por isso que a gente está aprendendo sobre isso. Que ele realmente tem uma importância e um fator que muda a vida das pessoas e a sociedade como impacto no final. Ok, a próxima expressão da lei natural é a expressão interna.
Essa expressão é o que surge derivado do nosso amor ou falta do amor, que é o medo, certo? E da nossa aceitação da verdade, que é o conhecimento, ou da rejeição da verdade, que é a ignorância. Ou seja, é importante notar aqui que todos os estágios são realmente uma coisa só, né? Como a gente estudou os graus no princípio da lei natural, né? E a falta de no processo do trivium. É importante dizer que para quem está vendo esse vídeo, só esse vídeo aqui, você tem que ter um entendimento sobre o que foi dito nos outros vídeos, para você ter um entendimento completo, certo? Então, como a gente estudou os graus no princípio da lei natural, nos princípios, e a falta de nos processos do trivium, a gente pode notar que cada expressão aqui cada expressão da lei natural aqui são sempre derivadas do amor ou da falta do amor, certo? É o mesmo grau, elas são sempre a mesma coisa, porém num grau diferente. A expressão interna é o que a lei natural implica dentro de nós como indivíduos, que é essa expressão agora que a gente vai falar. Então, a polaridade positiva dessa expressão, a expressão positiva dela, é a soberania. O que é soberania? Soberania é uma monarquia interior, ou seja, surge dentro do indivíduo uma expressão interna do amor por todas as coisas, do entendimento sobre a verdade, né? E isso ultimamente cria uma soberania sobre si mesmo, né? A soberania é uma expressão que demonstra o indivíduo que reina a si mesmo, ele é um mestre de si mesmo. Isso que é uma monarquia interior, certo? Você reconhecer a importância de você ser mestre de si mesmo e não mestre dos outros, certo? Isso significa que você não serve a ninguém, você não pertence a ninguém, né? Essa expressão indica um ser que possui a luz e ele utiliza dessa luz na vida dele, física, certo? Para influenciar ele, aprender sobre si mesmo, ser mestre de si mesmo e ultimamente ensinar os outros também, né? Que não vale a pena só você saber. Então a luz, como eu botei nessa foto aí, a luz nos ensinamentos ocultos, ela representa o conhecimento. E esse indivíduo agora compreende que é um ser soberano devido a importar-se o suficiente com o amor, a ele adotar o conhecimento da verdade obtido nessa jornada, certo? E agora ele é um mestre sobre si mesmo, certo? Ele é um ser que ele reina somente a si mesmo, não aos outros. Isso que é reconhecer a tua soberania. Todos os indivíduos na Terra são soberanos, certo? A não ser quando eles escolhem, né, dar o corpo deles ou a liberdade deles para outra pessoa. Aí isso é coisa do livre-arbítrio da pessoa. Mas todos nós somos soberanos. O indivíduo, nessa expressão interna, ele tem uma consciência no lugar. Ou seja, como a gente viu da Trindade já também, o pensamento, emoção e ações desse indivíduo andam de mãos dadas. Como ele pensa, é como ele se sente, que é como ele age. Ele não anda em contradições, certo? Então, essa é a polaridade positiva da expressão interna positiva. A expressão positiva do caminho positivo, vamos chamar assim. Agora, a polaridade negativa dessa expressão interna é a confusão, ou seja, você vai ser baseado no medo, aí que vai gerar ignorância, e a ignorância vai gerar o quê? Confusão, certo? Então, ultimamente, a confusão é gerada pelo medo, certo? A confusão, ela é a falta do entendimento, certo? A soberania ali, ela é um conhecimento, ela é derivada do conhecimento, então a confusão, ela é a falta do entendimento. É uma expressão que acontece internamente do resultado do medo. Pensa assim, nós temos a ignorância e através dessa falta de entendimento nós ficamos confusos, né? Perdidos em relação à lei natural, perdidos em relação à verdade, perdidos em relação sobre o que a vida é. Então não tem como você ter uma base estrutural, né? Porque você está na linha negativa aqui agora. Você não tem uma base, uma raiz para você se apoiar nas coisas que você tem que entender. Então isso gera uma confusão, né? Nas etapas do Trivium, para quem viu o vídeo sobre o Trivium, a gente pode observar essas etapas das expressões como as etapas do Trivium. O primeiro bloco do Trivium, né, que é o conhecimento ou a falta de, é o amor ou o medo. O segundo, que é a capacidade de processar o entendimento, é o conhecimento ou a falta de conhecimento, que gera a ignorância ou o conhecimento, né, no caso. A terceira etapa do Trivium
é o real conhecimento, certo? A sabedoria, né? Que é o que nos afeta diretamente, interiormente, a nossa ação, nosso pensamento e tal, que é o que é gerado dentro de nós e floresce. Ou seja, essa etapa é a confusão ou a soberania. Então, o entendimento ou a falta de entendimento, a utilização ou a não utilização do mesmo. Essa expressão não tem como a gente estudar separado a confusão da soberania, porque a soberania é você ser o mestre de si mesmo e na confusão você é um indivíduo que você aceita que os outros sejam os seus mestres, certo? Então, por que a gente chama a confusão aqui de... Como é que eu coloquei aqui? Confusão, anarquia interior, por causa que anarquia interior, anarquia significa sem mestres, certo? E daí uma anarquia interior quer dizer que você não tem mestre dentro de você mesmo, certo? Você não tem um mestre dentro do indivíduo. É um indivíduo que pode ser controlado por outros facilmente. Isso vai gerar um problema enorme, porque uma pessoa que não é seu próprio mestre vai virar para os outros mestres. A pessoa que não é mestra de si mesma ultimamente não se importa em ser mestra de si mesma e nem de ajudar os próximos. Então isso resulta num pensamento que te leva a crer que você não é dono de si mesmo, certo? Também é pensar que os outros podem não serem donos de si mesmos, que eles devem ser reinados, certo? Ou que outros têm o poder de reinar sobre a gente. É um desequilíbrio, claramente, né? Que é demonstrado nessa sociedade que a gente vive hoje em dia. Não tem como negar, né? É o comportamento que gera a manifestação da realidade física, que é essa expressão interna, é o nosso comportamento. Então, se a gente está confuso, a gente vai gerar essa sociedade confusa que aceita mestres e não tem mestres interiores. Então, nesse estado de confusão, as emoções, os pensamentos e as ações estão em contradição. Eles são como uma força oposta à consciência. O indivíduo nessa confusão, a forma como ele pensa não é a forma como ele age e não é a forma como ele se sente. Então está sempre em contradições essas três coisas. A próxima expressão da lei natural é ultimamente o que é expresso exteriormente. Ou seja, o estado que foi representado anteriormente é o estado interior dos indivíduos. E a qualidade desses indivíduos em maioria, né, no agregado como um todo, vai gerar o resultado da manifestação física na sociedade, né? Como a gente falou no trivial, já o comportamento gera o que é manifestado na realidade física. Então essa expressão exterior é o que toma forma na sociedade. Antes era do indivíduo, aqui agora na sociedade. A expressão positiva a polaridade positiva dessa expressão é a liberdade. A liberdade é o último objetivo dos ocultistas. Para todos, né? Não só para os seres humanos. Então, portanto, se existe o amor, o conhecimento foi tomado para si. A gente entende que nós somos soberanos. A expressão positiva desse aspecto, então, é a liberdade. Vocês entenderam como é que funciona, né? Você, com o princípio generativo do amor, de importar-se, você adquire o conhecimento, que é a aceitação sobre a verdade. Aí você entende sobre a sua soberania, que é você ser mestre de si mesmo, e também entender que os outros também têm que ser mestres de si mesmos, não mestre dos outros, certo? Isso ultimamente vai criar uma sociedade liberta, livre. Ou, como eu coloquei aí, anarquia exterior. Então, anarquia exterior é sem mestres fora, externos. A gente não precisa de mestres fora de nós mesmos para a gente conseguir lidar com a vida como ela é. Então, a única forma da liberdade se expressar no mundo físico é através dessas expressões interiores. Você consegue ver alguma forma de ter liberdade se a gente não seguir por esse lado da coluna, se a gente seguir pelo outro lado, pelo lado do medo? Não tem como, né? O único caminho que a gente pode, então, tomar para a gente ser realmente livre é o do amor, né? A raiz baseada no princípio generativo do importar-se. O importante de se aprender nessa expressão externa é que a gente não está falando de liberdade para mim, para você, e sim liberdade para todos os seres da Terra. Não se trata também só de liberdade
para os seres humanos, mas também para os reinos dos animais, para a Terra como um todo, né? É o importar-se do amor com o processar a informação do conhecimento como o semestre de si mesmo, da soberania, e ultimamente expressar isso no nosso comportamento, que vai gerar, sem sombra de dúvida, a liberdade para todo mundo, certo? Então, como eu já falei, não tem mestre externo, apenas mestres de si mesmos. Eles compreenderam a chave mestra do entendimento da verdade e querem gerar mudanças, né? Liberdade, ultimamente, para todos os seres, né? Se existe uma meta mais importante, que pode ser tida, na verdade, como a única meta dos trabalhadores de luz, dos ocultistas brancos, como se quiser chamar, né? De quem quer ver o mundo num lugar melhor, no final, essa meta é a liberdade. É um trabalho espiritual e físico, feito de indivíduo para indivíduo, com o único propósito de a gente poder alcançar o nosso real potencial, né? E que a gente consiga viver uma vida próspera com toda a natureza envolvida, não só os seres humanos, porque daí não tem nem porquê, né? Só os seres humanos não faz nem sentido. Então só se pode chegar nessa liberdade através do entendimento das leis naturais, das causas que a gente está aqui, dos efeitos que a gente causou, das etapas do trivium como a gente estudou, certo? Um trabalho que só pode ser realizado pelo próprio indivíduo, não tem como você até pode ser o mestre da pessoa, indicando para a pessoa o caminho que ela deve tomar, mas o mestre que vai surgir mesmo vai ser ela mesma, dentro de si mesma, porque daí então ela vai se tornar uma mestra que vai poder mostrar o caminho para outras pessoas, e ultimamente isso vai gerar uma sociedade liberta. Agora, por outro lado, meus amigos, nós temos o aspecto negativo dessa expressão, que ele pode ser chamado de 1.000 coisas, desde, de pensar, totalitarismo, escravidão, governo, pode ser chamado de um monte de coisa, mas aqui a gente vai chamar ele de controle, que ultimamente é o que esse tipo de coisa que eu falei, totalitarismo, escravidão, governo, criam, é o controle, ou seja, uma monarquia externa. O que significa monarquia externa? Você ter um controle que é imposto pelo externo, uma monarquia imposta pelo exterior, né, por alguém, para controlar o indivíduo, ou no caso que a gente consegue ver, a maioria da população, que é o caso hoje em dia. Então alguém fora de você controlando você. Esse estado pode ser claramente observado hoje em dia, através de muitos governos que aplicam a força para controlar os cidadãos, perdão. Aplicam força para controlar manifestantes, aplicam força quando as pessoas querem falar sobre algum assunto, certo? Então é um controle, eles estão controlando a forma da pessoa se manifestar, a forma da pessoa se expressar. E se você for pensar, ultimamente, no fundo do buraco, as escolas são instituições de controle também, porque eles ensinam o que o Estado quer que seja ensinado. Se você conhece a história da origem das escolas, você vai ver que é realmente doutrinação, para melhor dizer. Eles doutrinam nos assuntos que eles querem que você conheça, e só, certo? Então a polícia, o exército, são exemplos maravilhosos de como o controle pode ser obtido através da população aceitando ser controlada, certo? Porque a pessoa está baseada no medo, baseada na ignorância, certo? Então vai surgir o controle, é inevitável que surja o controle, certo? Então, o controle é definitivamente o que dá caminho a todas as formas de mal e destruição da sociedade e do indivíduo, certo? Uma pessoa, ela consegue ser destruída pelo controle que o governo exerce sobre ela, certo? Ou uma sociedade inteira pode ser destruída pelo controle que o governo exerce sobre ela. Os dois cenários podem acontecer, certo? Então esse mundo controlado por poucas pessoas que acham que estão nessa posição que eles podem controlar a maioria. Esse é o nível da expressão, onde a expressão chega, que é onde a gente consegue observar hoje em dia. Não dá para dizer que quem está mais desequilibrado é quem toma a ação de controlar
a maioria, ou quem acha que o estado natural é ser controlado, que é a maioria das pessoas hoje em dia. O controle é um resultado que... Como é que eu posso botar isso de uma forma fácil? Uma pessoa ou uma sociedade que foge da lei natural vive em total contradição com a lei natural. O único resultado que pode se manifestar é o controle, né? Porque as pessoas não têm controle de si mesmas, né? Uma sociedade que a maioria é baseada em medo, ignorância e confusão não pode esperar que a liberdade se manifeste. Não tem como, né? São escalas diferentes. É bem simples de entender. Então, você confiar em instituições que controlam, né, basicamente o mundo inteiro, já mostrou bem para onde que a gente pode chegar. Se você estiver atento aí nos últimos, sei lá, 500 anos de história, vocês vendo aqui confiar nessas instituições que querem controlar e dizem que tem o controle sobre nós, onde que isso levou a gente, né? Se vocês observarem hoje em dia qual que é a situação, não é muito boa. Ok. A próxima e última expressão da lei natural é a manifestação. Ou seja, a gente estudou isso na etapa do triunfo também. Ultimamente, o que nós como indivíduos e sociedade queremos manifestar e conseguimos manifestar na realidade física e interiormente, né? É a última etapa do triunfo. Para quem estudou, você sabe que a resposta aqui já vai ser ordem e caos. Ordem ou caos. Certo? Então, a manifestação positiva dessa expressão é a ordem. A gente também pode ver a ordem como a total manifestação de todo o bem da sociedade, do indivíduo, né, que como agregado faz a sociedade, é isso que eles vão gerar, a ordem. Todas as coisas que a gente pensa, sente e age são representadas nas boas ações que a gente toma no mundo físico, né, e como todo o que a gente consegue gerar na Terra para nós mesmos e para todo mundo que vive aqui. Então, nessa manifestação positiva não tem desequilíbrio energético, não tem desequilíbrio no hemisfério do cérebro, não tem sofrimento imposto a si mesmo pelo indivíduo, nem pela minoria que quer controlar a maioria, né? Para manifestar isso, a gente só tem que olhar para os requisitos acima e entender e reconhecer a importância de cada etapa ali, certo? Aceitar a verdade, aprender sobre a verdade, reconhecer que nós somos mestres de nós mesmos e ultimamente trabalhar com esforços e com as nossas ações para trazer a verdadeira liberdade para a Terra. Só assim vai ter um compreendimento fundamentado em boas raízes, no raciocínio lógico, na intuição elevada, para que assim, só assim, a gente possa manifestar a ordem, que é algo que vem da liberdade, certo? Assim a gente vai ter o bem e a ordem manifestados, porque vai ser o que a gente quer que seja manifestado e nós vamos tomar a a ação necessária para que isso se manifeste, certo? É difícil, é óbvio que é difícil, não dá para dizer que no final do meu trabalho, quando eu estiver morto, se eu vou ver isso manifesto na vida, não tem como dizer. Não dá para dizer se vai ser daqui 50 anos, daqui 100 anos, se vai acontecer, se as pessoas vão conseguir estabelecer essa ordem, essa liberdade para todo mundo, certo? Só que é para isso que eu vou trabalhar nessa vida, sempre nessa direção. Então, se todo mundo fizer um pouco do trabalho, fizer o trabalho direito, eu tenho certeza que vai ser mais fácil chegar lá. Então, a ordem só pode ser manifestada se a gente entender sobre as leis naturais, a gente se alinhar à lei natural e aceitar a verdade como ela simplesmente é e não como a gente quer que ela seja. É bem fácil. É fácil de entender. A ordem ela vai se manifestar se você seguir todas essas etapas das expressões. Se você conseguir, ela vai se manifestar. Só que como a gente vive numa sociedade em agregado, como um todo, é necessário que a maioria tenha essa concepção, esse entendimento. Senão não tem como a gente manifestar. Como a gente estudou no princípio do ritmo, né? A gente vai ter que empurrar com muita força o pêndulo para que a gente cause essa mudança. E é possível, claro que é possível. Não é fácil, mas a gente está trabalhando para que isso aconteça. Aí a expressão negativa do caos, que é a parte ruim do caos, a parte negativa da expressão é o caos, né? Ou a gente pode ver ela como todo o mal manifestado, o mal do indivíduo e o mal da sociedade manifestado
na realidade física. Então, o caos ele é o total desrespeito pelo próximo e até por si mesmo. O eterno eu, antes, depois os outros, ou até mesmo nunca os outros, só eu. A gente não se importa, o indivíduo não se importa com a liberdade dos outros, nem às vezes com a liberdade dele mesmo. A lei dessa manifestação é a preservação do indivíduo. Tudo é feito para preservar a si mesmo. Os direitos dos outros podem ser esquecidos, podem ser apagados se for para preservar a mim mesmo. E assim por diante. Pense assim. A palavra psicopatia tem uma etimologia que, se você for atrás, ela significa alguém que tem uma patologia mental da mente, ou seja, um desequilíbrio mental. Nessa sociedade, que é a manifestação do mal, ou seja, do caos, ela é organizada e reinada por psicopatas, que claramente quem está lá no topo, né, eles têm a representação, a definição do que é uma mente doente, desequilibrada. Então, uma sociedade que manifesta o caos é uma sociedade inteira em desequilíbrio mental, né? Porque elas escolhem deliberadamente aceitar, conviver, empurrar, subjugar outros seres para se manterem no estado de sobrevivencialismo. Ou seja, a minha sobrevivência é mais importante que a dos outros, independente dos se os direitos dos outros têm que ser pisados e ultrapassados, certo? Isso não faz sentido. A pessoa que pensa dessa forma, ela realmente está desequilibrada mentalmente. Ela se coloca na frente dos outros como a gente chama, né? Tem um nome para isso, eu vou lembrar. Daí eu vou falar para vocês. Então, esse estado gera ultimamente um sofrimento, uma escravização mental e física, uma deprivação dos direitos dos seres vivos como um todo, e esse controle, como a gente falou, certo? Essa expressão negativa, ela é exatamente o oposto do que a gente diz que quer nessa vida. E mesmo assim é o que se manifesta. Então, o que será que tem de errado aí? A gente diz que não quer que isso se manifeste, mas essas coisas se manifestam, certo? Então, se você tem assistido e estudado os vídeos do canal, você já está com um compreendimento muito maior do que a maioria das pessoas da Terra. Você já está começando a descobrir por si mesmo, logicamente e intuitivamente, que são os processos que a gente tem que ter, quais são os problemas que precisam ser tratados individualmente e no nível do todo, do planeta Terra. Ok. Para terminar esse vídeo, galera, porque para não ficar muito extenso, para a gente conseguir dividir a lei natural em várias partes e ficar mais tranquilo de falar sobre, eu vou terminar falando sobre alguns esclarecimentos sobre as expressões da lei natural, certo? Essas duas colunas que a gente estudou aí, elas não têm como serem atravessadas, certo? As expressões positivas e negativas, elas não têm como ser cruzadas, tá? Você não tem como ter uma expressão de um lado e ao mesmo tempo ter a expressão do outro lado. Elas não se cruzam de nenhuma forma. Não tem um indivíduo na Terra que seja capaz de dizer: bom, eu cheguei na verdade agora, eu aceito como é que a verdade é e agora eu vou permanecer em um estado de confusão. Não tem como. Ou, por exemplo, eu desenvolvi a consciência necessária das coisas, mas eu prefiro não ir atrás do conhecimento e prefiro permanecer na ignorância, certo? Se você chega numa etapa, a próxima etapa vai ser aquela etapa que está ali embaixo, certo? Porque se você realmente reconhece a importância de cada etapa ali, o que cada uma representa, quando você passa por uma, é inevitável que você passe para outra, certo? A não ser que você realmente queira estar no estado de escravização mental e física imposto pelos outros. Aí é uma escolha totalmente sua, certo? Então, não funciona dessa forma. Você não pode pular as etapas, você não pode cruzar as etapas, você só segue um caminho. Você deve seguir na ordem, compreendendo todas elas e passando por todas elas, inevitavelmente. Mantenham isso na cabeça, elas são unilaterais, certo? Unilaterais. Também mantenham na cabeça que isso não é de nenhuma forma um sistema de crença. Esse entendimento sobre a lei natural é algo que você pode chegar com vários estudos, confirmações, como várias outras pessoas já chegaram, certo? São etapas do conhecimento
E é por isso que a gente está colocando, eu estou colocando na série esse entendimento, porque é considerado por todo mundo que entende sobre as leis naturais e sobre a verdade que essa é uma etapa do conhecimento que todo mundo tem que reconhecer, certo? Então, é dessa forma, através dessas etapas do conhecimento, que a verdade vai se liberando aos poucos para quem está com essa força de vontade suficiente para achar ela, porque ela não vai ficar, né, ela tá aí para todo mundo reconhecer, para todo mundo estudar, todo mundo descobrir, mas ela não vai ficar, não é para, como a gente já falou, não é todos que querem descobrir ela. Então, se você demonstrar o real interesse, a força de vontade para descobrir elas, pode ter certeza que a verdade vai facilitar o caminho para você, certo? Porque ela tá aí, é só você se dedicar. Nenhum conhecimento vai simplesmente cair do céu na cabeça, né, meus queridos? A gente tem que realmente se importar o suficiente e daí tomar o conhecimento para nós mesmos, né? Aí nós vamos ter uma expressão interna, uma expressão externa e ultimamente a manifestação, certo? Então, por esse vídeo é isso, para a gente não misturar muitos assuntos no mesmo vídeo. Até a próxima, fiquem todos bem, até!